Olá, queridos. Vamos falar sobre a lição número 2, a parte de quarta-feira, falando sobre como podemos entender aquele que Deus nos dá. É aquele que devolvemos ao Senhor. Quando nós devolvemos ao Senhor, Ele nos dá. Ou quando damos ao Senhor, Ele nos devolve. É algo que temos que pensar. É uma mão de duas vias. Nosso dízimo é do Senhor. Esse é o título da lição de hoje. Obviamente, nós nos impressionamos com aqueles que são abençoados com aquilo que devolve ao Senhor. Eu conheci um senhor que tinha uma agência de automóvel. E um dia passei por lá, ele dizia assim, olha, eu não sou crente, seu Gilberto, mas eu devolvo o dízimo de Deus. Tudo que eu ganho, eu separo 10%. E eu vou dizer ao Senhor, não me falta negócios na loja. Eu fiquei impressionado com aquilo. E pensei, quantos crentes não têm a mesma fé, a mesma confiança que esse homem que não é crente, que não segue nenhum tipo de doutrina. Essa pessoa se sente abençoada por Deus. Por isso, nossa fidelidade a Deus nos dízimos trará as bênçãos sobre nossos ganhos e sobre nossos bens. O povo de Israel viu essa verdade da fidelidade e da prosperidade e da infidelidade e do insucesso nos seus negócios. Moisés, ao falar ao povo ali sobre como deviam ter fiéis a Deus, como deveriam ser obedientes, Moisés colocou em evidência a questão da devolução do santo dízimo do Senhor. Esse dízimo seria para atender os pobres, para atender as viúvas e para o sustento da tribo de Levi, que não ganhou nenhum tipo de herança na terra prometida. Sua herança seria o Senhor e o trabalho que o Senhor lhes comissionou como sendo cuidar do tabernáculo. Por isso, tanto o dízimo dos bens como dos frutos da terra deveriam ser trazidos perante o Senhor. O livro de Levítico 27, verso 30, diz assim, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Lá em Brasília, nos arredores de Brasília, há algumas cidades satélites, e numa delas, um irmão, juntamente com outros chacareiros, eles tinham plantações e plantações de trigo e de milho. Pois um dos nossos irmãos adventista era fiel dizimista. Ele dava o dízimo até de tudo que ele colhia. Ele dizia, esse aqui é do Senhor. E ele vendia aquela parte e então levava então para a casa do tesouro, para o templo do Senhor. Um dia surgiu um grande incêndio e o fogo veio correndo. Nosso irmão ficou em pânico. Ele correu para o milharal, se ajoelhou perto da cerca e começou em oração dizer ao Senhor, Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor vai repreender o devorador. Meu Deus, esse fogo é um devorador. Ele sentiu o calor do fogo chegando perto. Mas depois de uns 10 minutos de oração ajoelhado, ele sentiu uma certa leveza, uma brisa. Quando ele abriu os olhos, ele ficou espantado. O fogo não atacou a sua plantação. Os vizinhos ficaram impressionados. Nem a chácara dele, nem da irmã dele foram tocados pelo fogo. Tudo em volta foi comido, devorado pelo fogo. Mas a sua chácara e da irmã dele não foram assim tocados pelo fogo. Os vizinhos ficaram impressionados, vieram conversar com ele e perguntaram por que aquilo havia acontecido. Que milagre era esse? E o nosso irmão testemunhou de que era um fiel dizimista. E por causa disso, muitos foram assim para a igreja, entregaram-se ao Senhor Deus e se tornaram fiéis ao Senhor. Por isso o profeta Malaquias, ele fez questão de dizer que o dízimo era um ponto de fidelidade a Deus. Na pergunta número 4 diz assim, como o profeta Malaquias expôs a situação do cristão diante do dízimo, falando tanto dos deveres como das promessas do Senhor nosso Deus. Como o dízimo nos abençoa ou pode a sua negação nos amaldiçoar. Vamos ver o texto? Malaquias 3, 7 a 11 diz assim, desde os dias dos vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos então para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar para o Senhor? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim toda a nação. Por isso, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal,
que não haja lugar suficiente para recolher-lhes, e por causa de vós eu repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e da vossa vide no campo não será estéril, produzirá abundantemente, diz o Senhor dos Exércitos. Então a pergunta, como o profeta Malaquias expôs a situação do cristão diante do dízimo, tanto os deveres como as suas promessas. Resposta, os deveres são obediência a Deus e a prática de devolver os dízimos ao Senhor. Os benefícios seriam as portas abertas nos negócios, as bênçãos sem medida sobre a saúde e sobre mantimentos que eles pudessem colher. Deus abençoaria de forma abundante todas essas situações. Além dessas promessas e bênçãos, Deus prometeu inclusive repreender as pragas e os insetos para que não tocassem na agricultura do povo de Israel. Esses deveres e bênçãos devem ser lembrados em qualquer tempo, pois a obrigação continua valendo hoje em dia também. Eu me lembro que estava fazendo a semana de oração. O pastor chegou na igreja na terça-feira e o outro pastor perguntou por que o pastor Sérgio chegou atrasado. Ele disse, porque roubaram o carro do Senhor. Qual carro do Senhor? Ele disse, o carro que eu uso não é meu, é do Senhor. Eu o dediquei ao Senhor. E ele disse, mas pastor, o senhor foi na delegacia? Ele disse, não, não fui na delegacia. Eu entreguei na mão de Deus. O carro não é meu, é de Deus. Eu dediquei ele ao Senhor. Tanto os meus dízimos como o carro são do Senhor. Pois quando nós terminamos o culto, o pastor recebeu um telefonema da delegacia. O delegado estava dizendo, senhor Sérgio, nós estamos com o seu carro. Ele foi achado intacto, o senhor pode vir buscar na delegacia. O pastor Sérgio olhou para o pastor e disse, eu não disse para o senhor que aquilo que é de Deus, o demônio não toca. E isso também se torna uma verdade com respeito àquilo que nós damos a Deus, com respeito aos dízimos. Aquilo que fica conosco, Deus abençoa, Deus protege, Deus coloca a sua mão e frutifica. Por isso, nós temos que entender que Deus estabeleceu um pacto de confiança entre nós e Ele, entre Ele e o seu povo, para que fossem obedientes e assim as bênçãos viriam de forma abundante. Uma irmã cujo esposo não era da igreja, era incrédulo, ela percebeu que o seu esposo perdeu todos os serviços devido à situação da pandemia e ela ficou preocupada, porque ela tinha uma pequena loja e agora tudo ia depender do faturamento da loja. Disse, meu Deus, se eu deixar o dízimo em casa, meu esposo vai querer usar o dízimo. O que eu vou fazer? Ela teve uma ideia, eu vou mandar o dízimo semanalmente para a igreja. E assim, em vez de ficar com dinheiro em casa, ela passou a mandar o dízimo para a igreja, para a tesouraria da igreja. O tesoureiro passava todo sábado à tarde recolhendo o dízimo dos irmãos. E dessa forma, a nossa irmã não ficava com dinheiro em casa para não ter a tentação de gastar o dinheiro. Pois o que aconteceu é que 6 meses se passaram e ela louvou o Senhor nosso Deus, porque não faltou recursos para a sobrevivência da família, para pagar as contas, inclusive pagava o aluguel da moradia e o aluguel da loja e ajudava então ainda em comprar os alimentos e também as emergências da casa. Deus foi bondoso e Deus é fiel, não deixou a sua serva passar necessidade. Por isso, o salmista Davi dizia, eu fui novo e agora fui velho. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência, porque confia no Senhor. Ellen White escreveu no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 66, ela escreveu o seguinte, aquele que dá ao homem a capacidade de adquirir riqueza, deu juntamente com este dom uma obrigação. De tudo que adquirimos, ele exige determinada porção. O dízimo é do Senhor e ele nos ordena que devolvamos a ele aquilo que é seu. Por isso Malaquias diz, com maldição sois amaldiçoados, porque vocês estão retendo aquilo que é de Deus. Um crente convertido foi até o pastor e devolveu o dízimo. O pastor foi fazer o recibo e disse, espera aí, irmão. O irmão parece estar dando mais do que deveria dar. O dízimo é 10%. O irmão ganha quanto? Disse, eu ganho hoje 5 mil reais. Então o irmão deveria dar 500 reais. O irmão está dando 1.000 reais. O irmão está dando 20% do dízimo. Por quê, irmão? O irmão não sabe o que é 10%? Ele disse, pastor, quando eu era do mundo, eu dava tudo que eu tinha para o diabo. Era em bebidas, era em prostituição, era em coisas ilícitas. Eu dava para o diabo tudo. Por que eu não posso dar para o nosso Deus 20%? Pastor, por favor, me deixe ser fiel e grato a Deus. O pastor disse, muito bem, meu irmão, que o Senhor te abençoe. O Senhor está fazendo algo realmente do seu coração.
E assim, nós temos que aprender que quando nós devolvemos o dízimo a Deus, Deus nos dá uma porção maior. Os 90% que fica conosco, parece que vira 900%, 1000%, porque há sempre uma bênção para aquele que é fiel ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de fidelidade a Ti através dos dízimos. Que o Senhor continue nos abençoando, que possamos ser fiéis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Uma bela quarta-feira para você. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.